senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Estela representando o Ministério Público, com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à relatora de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de agosto do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, no exercício da presidência, reunidos os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Cailheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo um número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foi lida em segunda leitura uma proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos. O senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante informou que foi apresentada uma proposta de alteração ao projeto originário da resolução citada acima e encaminhou cópia para todos os gabinetes. Logo em seguida, foi lida e aprovada uma proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 8103/2012, aplicação de multa, aprovada acórdão 101. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 2665/2005, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, contas iliquidáveis em razão do falecimento do gestor. TC 5519/2010, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 14599/2015, recurso de reconsideração, aprovado acórdão 102. TC 903/2019, recurso, aprovado acórdão 103. TC 18763/2013, recurso de reconsideração, aprovado acórdão 104. TC 4969/2014, prestação de conta de gestão, aprovado acórdão 105. TC 10884/2021, consulta, aprovado acórdão 106. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Cailheiros, TC 17144/2014, recurso de reconsideração, aprovado acórdão 107. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. O senhor conselheiro retirou todos os processos de pauta da sua relatoria por estar no exercício da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, devido às férias do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Não havendo discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito à comissão plenária para a leitura da resolução que está em vigência. Eu, inclusive, eu faço até uma consulta aqui, porque ela estaria hoje na terceira leitura. Nós já estamos em vigência a resolução de ser lido em duas, que já foi, inclusive, publicado no Diário Oficial. Eu consulto a Vossas Excelências se seria necessário, neste caso, continuar as 4 leituras dessa, ou nós já interromperíamos para a votação. Qual seria o entendimento da maioria aqui dos... O Ministério Público gostaria de fazer alguma consideração? Já está em vigência, a resolução já foi publicada? Está em vigência. Eu acho que já tem aplicação. Né? Já está em aplicação, né? Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência entende dessa forma, conselheira Maria Cleide entende dessa forma também, né? Então, eu acho que como nós estamos só em 3 conselheiros titulares, eu acho que é prudente esperar mais uma conselheira Rosa, que me parece que ela veio para que a gente possa, então, fazer a aprovação ou não, né? Julgar. Só tem uma, né? Só. Tá bom. Então, passamos a conselheira Rosa, acaba de chegar, nós damos já boas-vindas. Podemos, então, antes de iniciarmos a ordem do dia, retomar essa... Bom dia, conselheiro.
Conselheira Rosa, eu vou deixar Vossa Excelência em ciência do que nós acabamos de discutir. Nós temos uma resolução que está em tramitação e hoje seria a terceira leitura dela. Mas já está em vigência a resolução de julgamento em 2 sessões. Portanto, nós já estamos aptos a votar, porque essa seria a terceira sessão hoje, essa resolução. De forma que eu pediria, então, à comissão do plenário que faça a leitura da resolução para que nós possamos votá-la. Resolução normativa. Dispõe sobre o reconhecimento da impossibilidade material de julgamento de mérito em processos de contas e da outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Discussão, a resolução. Não havendo discussão, submeto à votação. Como vota a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide? De acordo, presidente. Conselheiro, aprovada, então, a resolução. Passamos, então, à ordem do dia, com a palavra... Passo a palavra antes da ordem do dia, passo a palavra a Vossas Excelências. Ainda no expediente. Não havendo quem dela queira fazer, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Presidente, hoje eu estou sem processos em pauta. Obrigada. Ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, doutora Estela, que oficia nesta corte, eu tenho para relatar apenas um processo. É o processo TC de número 5319/2004, referente à prestação de contas do exercício de 2003, da Prefeitura Municipal de Matriz, de Camaragibe, de responsabilidade do senhor Marcos Paulo do Nascimento, gestor à época daquele município. A documentação e análise foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 29/4/2004, por intermédio do ofício 60/2004, daquela prefeitura. Os autos foram submetidos à análise da DEFAFON, que elaborou o relatório de número 48/2013, destacando a presença de irregularidades. Os autos evoluíram à Procuradoria Jurídica deste tribunal, que, através de parecer, sugeriu a citação do gestor com base disposto no mencionado relatório técnico. Aportando no meu gabinete, o gestor foi citado para se manifestar nos autos, antes as irregularidades constatadas. A citação foi realizada através da decisão monocrática de número 4/2019 do meu gabinete. Não se constatou nos autos nenhuma manifestação daquela parte. Passo à análise. Inicialmente, analisando a documentação enviada em conformidade com a Resolução Normativa 2 de 2003, constata-se que o gestor deixou de encaminhar os seguintes documentos complementares: o Inventário Geral de Bens e Valores, cópias de leis que autorizam a alienação de bens e operações de crédito e relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2003. No entanto, o não encaminhamento desta documentação complementar não impossibilita a elaboração deste parecer prévio. Quanto aos instrumentos de planejamento e programação, identificamos o seguinte: que o ex-gestor encaminhou apenas a cópia da LOA, deixando de encaminhar a LDO para o exercício de 2003 e o PPA para os anos de 2002 a 2005. Logo, a ausência desses instrumentos LDO e PPA impossibilitaram a análise das metas e prioridades do município. Em relação à análise orçamentária, financeira e patrimonial, foram identificadas as seguintes situações: receita estimada em R$ 14.362.828, que houve o déficit orçamentário na análise do balanço orçamentário, que ocorreu a abertura de crédito correspondente a 22,80%.
que, após a análise do balanço financeiro, identificamos descréscimo do patrimônio municipal. E também que houve um saldo patrimonial negativo ou passivo a descoberto na análise do balanço patrimonial. Ainda no balanço patrimonial, foram registradas rúbricas genéricas e título de bens móveis e imóveis sem documentos que confirmem, dada a ausência do inventário de bens móveis e imóveis. Houve também um déficit patrimonial na análise do demonstrativo de variações patrimoniais. E, por fim, constatou-se um aumento na dívida fundada e a redução da dívida flutuante durante o exercício de 2003. Partir para a análise dos limites de educação, que é o fundo para o Fundef, saúde, duodécimo e dívida fundada. Observou-se que os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino corresponderam a 26,35%, cumprindo o determinado pela Constituição Federal em seu artigo 212, que é no mínimo de 25%. Que na receita recebida a título de Fundef, gastou-se equivalente a 54,68%, com o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício da rede pública, portanto, descumprindo a aplicação mínima de 60%, de pelo menos 60% determinado legalmente. Houve também, em relação aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, os gastos representaram um percentual de 18,1%, portanto, cumprindo o limite mínimo de 15% previsto em lei. Quanto ao repasse do 10º ao Legislativo, a gestão cumpriu o que determina o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal. Quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa 25% da receita orçamentária do exercício, o limite máximo do montante da dívida consolidada, e a análise constatou o percentual de 83,31%, fora, portanto, do que preconiza a legislação citada. Finalmente, sobre a análise dos limites legais com despesa com pessoal, observa-se o seguinte, que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo atingiu o percentual de 2,35%, e do Poder Executivo 40,79%, cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3º, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dessa forma, é o que eu tenho de presidente. Esse é um breve relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Bem, o processo não teve manifestação de mérito do Ministério Público de Contas por tratar do exercício 2003. A relatora. Diante desse relatório, presidente, trago o meu voto dentro do exposto da análise levada a efeito nos autos do processo TC 5319/2004. Constatou-se que foram cumpridos os limites constitucionais da educação, saúde e despesa com pessoal, mas foram constatadas as seguintes irregularidades: a ausência de documentação complementar, tais como inventário geral de bens e valores, cópia de leis que autorizam a alienação de bens, operações, crédito, bem como a relação dos processos licitatórios ocorridos durante o exercício de 2003, a ausência dos instrumentos de planejamento e programação, PPA e LDO, déficit orçamentário, divergência entre saldo bancário presente no balanço financeiro, com somatório de extrato bancário, um valor mínimo de R$ 77,00, saldo patrimonial negativo, passivo a descoberto, descumprimento do mínimo a ser aplicado com o pagamento de profissionais do magistério, do Fundef, extrapolação do montante da dívida consolidada em relação à receita orçamentária. Assim, muito embora constatando-se as irregularidades apontadas, mas, sobretudo, considerando a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da duração razoável do processo,
apresento voto para que o Pleno desta Corte de Contas, no uso das atribuições constitucionais e regimentais, decida nos seguintes termos: emitir parecer prévio nas contas do governo do senhor Marcos Paulo do Nascimento, gestor do município de Matriz de Camaragibe, exercício financeiro de 2003, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela aprovação com ressalvas, em razão do longo decurso do tempo, amparado na garantia constitucional da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Recomendar para que a nova gestão evite cometer as irregularidades apontadas neste voto. Só solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte o resultado do julgamento nas contas anuais do exercício hora de discussão, remeter cópia deste voto, acompanhado do respectivo parecer ao gestor, e publicar a presente decisão do Diário Oficial Eletrônico desta Casa em atendimento ao disposto na legislação que trata da matéria. É assim como o voto, presidente, senhores. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Presidente, dessa forma encerra a pauta de hoje. Muito obrigado, conselheiro. Para relatar pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, doutora Estela, representando o Ministério Público. Senhor presidente, inicialmente eu trago para relatar o processo TC de número 4301/2004, que se trata de contas de governo, exercício financeiro 2003, do município de Igreja Nova, que possui como responsável o senhor Dalmo Rocha Raposo. Isso aqui é um caso de falecimento do gestor após a realização da análise, de modo que, de uma forma bem sucinta, senhor presidente, ele deixou de encaminhar o PPA e a LDO, e houve o descumprimento do limite mínimo no Fundef, do então Fundef. Porém, em razão do falecimento do gestor, eu estou trazendo o processo e o voto pelo julgamento como contas iliquidáveis. Por favor. No presente processo, não teve atuação do Ministério Público por ser anterior ao exercício 2010, mas, em sendo constatado o falecimento do gestor, não haveria outra solução senão a proposta pelo conselheiro relator. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, eu tenho para relatar também o processo TC de número 3442/2004, que se trata também de contas de governo do município de Feliz Deserto, exercício financeiro 2003, que possui como responsável a senhora Rosiana Lima Beltrão Siqueira. Documentação encaminhada a esta Corte de Contas no dia 25 de março de 2004, por meio do ofício GP 036/2004. Os autos foram encaminhados inicialmente à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 82/2008 e concluiu que, sob o aspecto contábil, a prestação de contas referida merecia receber parecer prévio favorável à sua aprovação. Em 19 de novembro de 2008, os autos foram encaminhados ao gabinete que se encontra vago, tendo ficado completamente paralisado até o dia 28 de setembro de 2015, quando foi encaminhado para o gabinete da presidência. Em 10 de novembro de 2017, os autos foram enviados ao gabinete deste conselheiro, que proferiu em 2019 despacho eletrônico determinando
o encaminhamento do mesmo ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo. Estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas elaborou o despacho de número 416/2019 da primeira Procuradoria de Contas, pugnando ou opinando pela citação da senhora Rosiana Lima Beltrão Siqueira. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Em manifestação, o Ministério Público de Contas pediu a citação da gestora, uma vez que o relatório técnico apontava algumas irregularidades na apreciação das contas. Entretanto, a gente tem que reconhecer que as contas tratam do exercício 2003, o que acaba por prejudicar, o exercício do contraditório, e, tomando ciência do voto proposto pelo conselheiro relator, a gente vê que o encaminhamento é nesse sentido, pela impossibilidade do efetivo exercício do contraditório em razão do decurso do tempo. Mas eu aqui coloco a manifestação do Ministério Público no sentido da realização da citação. Relator, por favor. Senhor presidente, inicialmente fizemos análise da documentação encaminhada, verificamos o não encaminhamento da relação dos processos licitatórios, do inventário geral de bens e valores, o não encaminhamento da LDO. Passamos na sequência a análise especificamente do instrumento de planejamento. No caso, a LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 197/2002, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 6.280.000. Ficamos impossibilitados de analisar o percentual estabelecido para abertura de créditos suplementares, tendo em vista que a LOA se encontra com ausência de páginas. Passamos na sequência a análise orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos a insuficiência de arrecadação no importe de R$ 1.625.000, a baixa arrecadação tributária, representada por 2,47% do total das receitas municipais. Então, a título de exemplo, o IPTU foi arrecadado R$ 2.572,86 e a título de ITBI a quantia de R$ 800. A análise apontou ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária, no valor de R$ 599.000. O balanço financeiro foi constatado que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 1.124.000, as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 521.000, que havia de saldo do exercício de 2002 R$ 183.000 e que foram transferidos para o início do exercício subsequente o montante de R$ 186.765. Analisamos também a demonstração da variação patrimonial. Foi possível perceber que houve um déficit patrimonial de aproximadamente R$ 224.000. Demonstrativo da dívida fundada aponta um endividamento do município que passou de R$ 773.000 para R$ 672.000, correspondendo a uma diminuição de aproximadamente R$ 100.000. A dívida flutuante atingiu um montante de R$ 905.000, representada basicamente por consignações e depósitos no valor de R$ 124.000 e restos a pagar no montante de R$ 780.000. Passamos a análise também dos limites constitucionais com a educação, verificamos o cumprimento e aplicação de quantia correspondente a 32,44%, cumprindo, portanto, o percentual mínimo. Com relação ao Fundef, a aplicação de 65,58%, também na linha de cumprimento do Fundef. Com relação à saúde, houve aplicação de 22,01%, cumprindo, portanto, o que preconiza a Constituição Federal.
Com relação à verificação do limite com o duodécimo, nós ficamos impossibilitados de realizar a análise e, por fim, os limites de despesa com pessoal, nós verificamos a aplicação de 34,58%, que corresponde, aliás, cumprindo, portanto, o que preconiza o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Citamos na sequência os precedentes firmados no processo TC 5365/2009, 5786/2006, no sentido de aplicar o princípio da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da proteção ao contraditório e à ampla defesa, de modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, em que pesem as inconsistências pela aprovação pelo longo decurso do tempo. Como estou votando. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, na sequência, eu passo a analisar o processo TC 6406/2013, também contas de governo da Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano, exercício financeiro 2012, cujo responsável é o senhor Davi Ramos de Barros. A documentação foi protocolada no dia 3 de maio de 2013, por meio do ofício de número 061/2013, SADM. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 32/2014, sem se manifestar conclusivamente acerca da irregularidade ou da regularidade das contas. Posteriormente, em 14 de agosto de 2015, os autos evoluíram ao gabinete dos auditores, que proferiu o parecer de número 02/2016, da lavra da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, também na época em que estes atuavam como órgão de instrução dos processos de controle externo, por meio do qual foi sugerido ao relator que fosse determinada a citação do senhor Maílson de Mendonça Lima para apresentar defesa quanto aos achados de auditoria apontados conforme elencados abaixo, que seria a ausência de relatório de controle interno, em desobediência ao disposto no artigo 31 caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 59 caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, o descumprimento de exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprimento do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 42 da Lei 4.320/64, por abrir créditos suplementares sem prévia autorização do Poder Legislativo, ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 3.455.000, descumprimento do limite mínimo de despesas com pagamento de profissionais do magistério, em violação ao artigo 22 da Lei 11.494/2007, e ausência da relação de processos licitatórios ocorridos durante o exercício, assim como do inventário geral de bens e valores e da relação de restos a pagar. Os autos, na sequência, foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do despacho da 5ª Procuradoria, no sentido de opinar pela citação do gestor. Os autos vieram ao gabinete desse relator, que à época determinou a citação do gestor para apresentar defesa, assim como o encaminhamento da documentação faltante, de modo que o gestor compareceu aos autos e apresentou defesa argumentando principalmente quanto às despesas com pessoal
que justificou que os municípios brasileiros que possuem como principais receitas o FPM e o Fundeb dificilmente se enquadram nos limites máximos com despesa com pessoal, sendo agravado pela política salarial imposta pelo governo federal, a exemplo do salário mínimo acima da inflação e a aprovação do Piso Nacional da Educação. Argumentou também, no que se refere às alterações orçamentárias sem autorização legal, que ocorreu um envio inadequado de peça orçamentária à Câmara Municipal, sem a devida alteração do artigo 4º da mesma. Quanto ao Fundeb, justificou que por um erro de formatação do arquivo de impressão e os encargos não computados na rubrica do Fundeb, concluindo que o município atingiu o limite mínimo de 60% com profissional do magistério. Em 4 de abril de 2019, nós encaminhamos os autos novamente ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo, tendo este se manifestado pela rejeição das contas do senhor Davi Ramos de Barros, prefeito do município de Geraldo Ponciano, exercício financeiro de 2012. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Eu reitero o parecer 2158/2022 da Terceira Procuradoria, tendo por concluída a instrução, se manifestou no mérito pela rejeição das contas, tendo em vista a constatação de irregularidades, como receita corrente líquida divergente entre RGF, relatório resumido de execução orçamentária e anexo 10, envio intempestivo da prestação de contas, não cumprimento do limite com despesa de pessoal, abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa, déficit orçamentário de R$ 3.455.124, divergência na contabilização das transferências constitucionais, divergência na contabilização do Fundeb, fortíssima dependência em relação às transferências constitucionais, divergência entre os extratos bancários, termo de conferência de tesouraria e o balanço financeiro, descumprimento material do dever de prestar contas com relação aos gastos da educação, o que impossibilita a análise do cumprimento do mínimo constitucional a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, em conduta reprovável a apresentar os mecanismos de controle externo informações inconsistentes e desprovidas de confiabilidade, além de apresentar a prestação de contas sem a possibilidade de fazer uma análise de fundo dos números postos no balanço, em razão da não descrição do objeto das despesas nas notas de empenho anexadas, vícios estes que se aplicam também com relação ao detalhamento da aplicação dos recursos do Fundeb. E, por fim, a omissão material do dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde, diante da ausência de documentos que demonstrem a confiabilidade dos números apresentados, além da divergência de valores com relação às informações presentes nos relatórios, periodicamente remetidos ao Tribunal de Contas. A palavra ao relator. Senhor presidente, trata-se de um processo de contas de governo de 2012, que pese ele ter tramitado de uma forma muito lenta, mas nós verificamos que ele não ficou paralisado, diferentemente das demais prestações de contas, ele não ficou paralisado por período superior a 5 anos. Houve, por exemplo, a emissão do relatório da DEFAFON em 2014, houve um parecer da auditoria em 2016, houve posteriormente um despacho do Ministério Público de Contas, houve a apresentação de defesa por parte do gestor, os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, que emitiu um novo parecer, retornaram em 2019 ao Ministério Público de Contas, que emitiu um novo parecer em 2022. Então, a gente pode discutir melhor com o tempo os marcos que, em razão de se tratar de uma aplicação principiológica do princípio da segurança jurídica, mas, em princípio, eu não vi prejuízo para o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do gestor. De modo que, de uma forma bem resumida, acompanhando aí o que foi mencionado pelo Ministério Público de Contas, nós levamos em consideração apenas aquilo que foi objeto de... foi levantado pela Diretoria de Fiscalização Municipal ou pela auditoria, aqueles pontos
que foram levantados e foram objetos de citação, de modo que nós estamos trazendo o processo pela rejeição das contas / reprovação em razão do descumprimento do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 42 da Lei 4.320/64, em razão da abertura de créditos suplementares sem prévia autorização do Poder Legislativo, também em razão de déficit orçamentário no valor de R$ 3.455.000. E, por fim, em razão do descumprimento do Fundeb. Então, do Fundeb. Em razão desses pontos, nós estamos trazendo voto pela reprovação das contas. É como estou votando, senhor presidente. Em discussão? Senhor presidente, eu vou pedir vista do processo. O processo em vista para a conselheira Rosa. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, eu trago para relatar processo TC 9126/2015. Se trata de um recurso de reconsideração interposto pela senhora Alicia Gomes de Barros Mel, titular da Secretaria Municipal de Finanças de Capela. Recurso interposto em face do acordo número 1292/2017, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de 16 de agosto de 2017 e que afastou a aplicação de multa em virtude do descumprimento de obrigação contida na Instrução Normativa 02/2010. Em resposta a essa atuação do tribunal, quer dizer, o tribunal não aplicou multa e a gestora entrou com recurso de reconsideração em 6/11/2018, de modo que nós estamos negando conhecimento ao recurso pela ausência de sucumbência. Ministério Público, por favor. Bem, consta dos autos a manifestação do Ministério Público, de lá do procurador titular da 5ª Procuradoria de Contas, no sentido da inexistência de interesse a justificar a atuação do Ministério Público de Contas nos processos FONCONTAS. Eu reitero o entendimento que consta dos autos, mas ressalvo a minha posição pessoal de que é obrigatória a manifestação do Ministério Público em todos os processos da Corte. No tocante a que foi relatado pelo conselheiro, observa-se, na verdade, que não havia nem uma decisão da Corte contra a qual se insurgir, se tratando de um equívoco da gestora, e não haveria interesse recursal. Então, não teria sentido em conhecer do recurso. Em discussão? Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, por fim, eu tenho o processo TC 11.106/2015, melhor dizendo. Também um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Carlos Vieira, então titular de Secretaria Municipal de Educação de Água Branca, em face do acórdão de número 1583/2017, que veio a ser publicado no Diário Oficial do dia 27/9/2017. Em face do acórdão, foi interposto o presente recurso de reconsideração, protocolado no dia 28/7/2022. O então gestor colacionou as suas razões recursais, argumentos no sentido de que não estava mais no cargo de secretário municipal de educação do referido município, quando ocorreu o descumprimento da obrigação, anexando assim o ato de exoneração através da portaria de número 21/2015. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que
que por meio do parecer de número 2522/2022 da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pela ausência de interesse público primário a justificar a atuação do Ministério Público. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Da mesma forma como no processo anterior, eu reitero a manifestação do titular da 5ª Procuradoria, mas ressalvo meu entendimento pessoal. Relator, por favor. Senhor presidente, nesse caso aqui, nós temos o entendimento da importância de se respeitar o prazo regimental para interposição de recurso. Verificamos que houve a interposição de recurso fora do prazo, né? Esse é um entendimento que nós estamos revendo em razão das discussões que estão ocorrendo nessa Corte de Contas, de modo que ainda estamos mantendo, por enquanto, aquele nosso entendimento de que a intempestividade inviabilizaria o conhecimento do recurso, de modo que nós estamos trazendo o não conhecimento do recurso, mas de antemão, esse é o entendimento majoritário na Corte, de conhecer, né, ainda que interposto fora do prazo, mas de antemão eu menciono que aqui em tese estaria prescrito, caso viesse a ser reconhecido. O gestor, de fato, comprovou que não era ele o gestor à época do descumprimento da obrigação, mas estou trazendo voto no sentido do não conhecimento do recurso, mas em razão da boa-fé da colegialidade, eu preciso deixá-los a par de que realmente a pretensão estaria em tese prescrita e o gestor comprova que não era ele o gestor no período em que houve o descumprimento da obrigação. Em discussão? Com a palavra a conselheira Rosa. Eu vou pedir vista deste processo também. Vista também o processo a conselheira Rosa. Vossa Excelência, contou com a palavra. Senhor presidente, dessa forma minha pauta fica esgotada. Ok. A conselheira substituta, doutora Ana Raquel, parece que não tem processo, né? Isso, senhor presidente, não tem um processo para a pauta de hoje. Eu queria só até, a título de prestação de contas, informar que eu não tenho trazido processo para o pleno, já tem algumas sessões, porque realmente lá no gabinete nós não temos nenhum processo concluso, nenhum processo a ponto de trazer. Todos que tinham nós já trouxemos e outros estão aguardando prazo de diligência, retorno de AR ou do retorno do Ministério Público de Contas, esses procedimentos. Portanto, não havendo mais processo a relatar, passo às explicações pessoais, concedendo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental e desejando a todos uma boa semana de trabalho, inclusive reforçando que às terças-feiras continua o almoço lá na presidência, no horário que Vossas Excelências puderem lá comparecer. Boa semana para todos, muito obrigado. Está encerrada a sessão.